Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão incondicional, os nossos espíritos, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo, que se renova semanalmente para este estudo, esta oportunidade em que nós aqui nos reunimos no ambiente virtual da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, estando nos nossos lares, conectando com nossos mentores, com os irmãos que militam na nossa casa, que buscam a aprendizagem assim como nós. Possamos realizar o melhor nosso alcance, possamos aqui veicular as melhores ideias, os melhores apontamentos e que sejamos felizes no nosso esforço de compartilhar com os amigos os textos do nosso companheiro já desencarnado, Honório Onofre de Abreu. Que as tuas vibrações de paz, Senhor Jesus, de compaixão, de misericórdia, nos envolvam a todos, hoje e sempre. Muito bem, amigos. Nós vamos então dar continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 7. Nós vamos finalizar o versículo 7 e avançarmos para os próximos versículos. Vamos lá. Vamos fazer aqui a leitura. Gênesis, capítulo 7, versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. E entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as águas do céu se abriram. Muito bem, amigos. Então, na semana passada, nós iniciamos o estudo dos versículos 7, que diz assim: E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca. Nós já trabalhamos a entrada, já trabalhamos esses aspectos aí, e eu só quero finalizar o último aspecto desse versículo, que é por causa das águas do dilúvio. Então, entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então, é a regimentação. Boa noite, Sônia. Tudo bem aí? É a regimentação dos valores que nós desenvolvemos ao longo da evolução, arregimentando todo esse arcabouço na nossa casa mental, identificando, fazendo o diagnóstico do que nós já detemos. Por quê? Por causa das águas do dilúvio. Porque nós vamos lidar agora com o vislumbre, com a identificação, com as reações, com as consequências do que nós elaboramos ao longo do tempo. Quando entramos na faixa da razão, o trabalho, o trabalho evolutivo, ele vai saindo daquele campo dos impactos despertadores, que são as dores e as dificuldades, vai passando para o campo da consciência desperta,
as rédeas do processo vão passando para o controle da razão, para que, adotando a razão, o discernimento, o bom senso, nós então passemos a praticar o bem, amar o próximo, a aproveitar-nos das disciplinas que o trabalho com Jesus oferece para evitarmos os impactos. Então, por exemplo, nós estávamos aqui comentando anteriormente as diretrizes do trabalho da reunião mediúnica. O trabalho da reunião mediúnica, amigos, ele é um laboratório para que nós aproveitemos as disciplinas, as diretrizes, para a nossa transformação moral consciente. É preciso que nós desenvolvamos um grau de humildade para ajudar o coordenador dos trabalhos. Eu estou falando aqui no sentido impessoal, porque eu já trabalhei na reunião de desobsessão sob a coordenação de outras pessoas antigamente. E eu me lembro do trabalho que eles tinham para manter uma certa disciplina e uma certa qualidade nos trabalhos. Se nós não tivermos um grau de humildade, concordando com a coordenação, significa que nós não estamos amadurecidos para o trabalho. Não estamos amadurecidos para a gravidade do trabalho. Se nós vamos ficar chateados com o coordenador por causa das diretrizes, nós estamos, então, no lugar errado. Não estamos no lugar certo. Isso vale para todas as tarefas, porque todas as tarefas têm um coordenador. A sopa tem um coordenador, a evangelização tem um coordenador. Então, os elementos que vamos nos inscrever nas tarefas, se nós não concordarmos com os coordenadores, nós estamos fora, nós não estamos aproveitando a oportunidade para desenvolver a parte que nos toca na obra da criação, que é a humildade. Porque os coordenadores não determinam diretrizes por capricho. Então, as águas do dilúvio, quais são as águas do dilúvio que nos acometem? O melindre, o orgulho ferido, a vaidade, a falta de obediência à espiritualidade, porque as diretrizes que o coordenador transfere, por exemplo, são do André Luiz, do livro Desobsessão, são da espiritualidade, amigos. São da espiritualidade. Nós estamos numa arca, nós estamos trabalhando aqui, ó. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então vamos trabalhar isso no plano didático. Nós entramos na grande arca do laboratório social terreno pela reencarnação. A grande arca da sociedade terrena, com todas as suas complicações, certo? Dentro de uma arca familiar, com ali os pais que nós fizemos jus nessa existência, em função dos laços do passado. Depois nós vamos entrar nas arcas segmentadas, a escola, o trabalho. Quando nós chegamos numa certa etapa da nossa existência, em que nós fomos convocados para a doutrina espírita, segundo os ajustes que fizemos antes da reencarnação, cada um com a sua especificidade de chamado, nós estamos entrando numa grande arca chamada Espiritismo, com todo o nosso arcabouço evolutivo, para operacionalizar segundo uma nova diretriz. Dentro da grande arca chamada doutrina espírita, nós temos o grupamento espírita, uma outra arca, com suas diretrizes. Na casa espírita, as diversas arcas que são os departamentos. E nós aqui especificamente estamos na arca do departamento mediúnico chamada reunião de desobsessão.
E nós precisamos desenvolver, amigos, o grau de obediência, de resignação, para facilitar o trabalho dos coordenadores. Eu estou coordenador. Amanhã posso não estar. Certo, amigos? Uma das diretrizes que nós seguimos é de André Luiz no livro Desobsessão, até que surja uma melhor. Então, aí nessa grande arca da doutrina espírita, centro espírita, departamentos, nós vamos então receber o dilúvio das águas, que vão chegar como? Melindre, discordância, falta de resignação, impaciência e irritação. Por causa do nosso alto grau de inconformação que trazemos do passado. Então, nós vamos aproveitar as disciplinas. Eu falei disso no nosso áudio aí, que trata da questão da reunião. Nós vamos aproveitar essas oportunidades extraordinárias que temos na reunião mediúnica, de trabalharmos todo o nosso arcabouço, para que nós levemos isso para a vida, amigos. Levemos para a vida. Porque é uma disciplina que nós estamos desenvolvendo ali que vai permanecer conosco nas várias atividades da vida, nos vários estágios. Certo? Então, por que nós estamos ali, ó? Por que nós estamos ali na reunião de desobsessão? Se nós não estivéssemos lá, talvez nós estivéssemos lidando com esses problemas aqui, ó. Viciação alcoólica, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Talvez estivéssemos lidando com isso. Mas nós estamos lá lidando de forma proativa, propositiva, com as nossas deficiências em termos de sentimento e emoções, que representam o dilúvio daquela maneira, auxiliando irmãos desencarnados que não tiveram essa oportunidade ou que negligenciaram essa oportunidade, para que, auxiliando esses companheiros, nós não precisemos, amigos, desses tratamentos mais difíceis no campo da experiência humana. Então, eu sei que é difícil o assunto e nós temos que recorrer a ele ocasionalmente. Estão escutando aí, ó, o dilúvio, ó. O dilúvio chegou aqui na minha área, aqui, ó. Dilúvio, vou fechar um pouco a janela, abafar um pouco aqui o som, porque daqui a pouco vai começar a entrar corvo na minha janela aqui, não é? Eu pergunto se vocês querem trazer alguma questão aí, porque eu aproveitei a nossa problemática da desobsessão para trabalhar a questão da arca. Porque cada um de nós é uma arca. Estamos buscando reformular a nossa arca pessoal, milenar, na grande arca chamada doutrina espírita, dinamizando nos diversos departamentos em que nós estamos matriculados. Perceberam? Então, são as oportunidades, amigos. Não vamos perder as oportunidades, não. Não vamos perder, não, porque nós vamos chegar no mundo espiritual, amigos, com muitos arrependimentos. Ninguém se iluda. Se tem alguém aí que acha que não vai chegar no mundo espiritual com arrependimento, repense. Porque vai cair do cavalo. Repense. E a nossa dedicação a uma atividade como a da segunda-feira é para nós diminuirmos o grau de arrependimentos.
por uma folha de serviço respeitável. Ali no trabalho com as nossas riquezas. Lembra o que Paulo dizia? Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade? Nós estamos granjeando, meus amigos, naquela sala, nós estamos granjeando amigos com as riquezas da iniquidade. Quais são as riquezas da iniquidade do passado que nós estamos vendo manifestadas naquela mesa? Prepotência, arrogância, crueldade. Nossa riqueza. Comentários para nós passarmos para o versículo 8º? Porque essas águas que caem como chuva, que são símbolos do sentimento, elas decorrem das precipitações das nuvens formadas pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos ao longo dos milênios. Lembrando que Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar, recorda-se? Questão 262A do Livro dos Espíritos. Só para os retardatários, Deus dá o tempo necessário, mas quando o Espírito não, pela ignorância ou pela indiferença, ele demonstra que não está muito disposto, aí ocorrem os dilúvios de maneira mais dura. Aí eu convido os amigos a estudarem a questão 262A do Livro dos Espíritos. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Porque o objetivo da lei não é a punição, não é a expiação, é o amor. A punição é um recurso didático, ou punição não. A expiação é um recurso didático que vai chegar como decorrência das nossas elaborações, que Deus adia, porque nós merecemos, mas ele adia, para ver se nós evitemos pela transformação moral aquela chuva. Ficou claro? Ficou claro? Porque Deus não pune. Deus não pune. Não existe punição no universo. Existe ação e reação. Não existe punição, amigos. Tiremos essa palavra do vocabulário. Não existe punição. Nós lidamos com o que nós elaboramos, com as imperfeições. Então, o que é a punição? A punição é o desconforto que as imperfeições trazem. Melindre, mágoa, ressentimento, irritação, nervosismo e impaciência. É punição, porque é desagradável sentir essas coisas. Ou alguém aí gosta de sentir essas coisas. Então, aí que está a punição. Porque essas emoções complexas vão atrair mentalidades desencarnadas e encarnadas na sintonia. Aí está a punição. Então, o acaso não existe. Nós atraímos na pauta da vibração, da energia que nós irradiamos. Vamos em frente, versículo 8. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Ô, Sônia, você está vendo a tela aí, o texto? Você entrou depois, agora eu me toquei que você poderia não estar vendo. É dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Vamos lá, dos animais limpos. Os animais simbolizam os instintos que nós conquistamos ao longo da trajetória pelo reino animal. Bilhões de anos de reencarnações repetitivas na faixa da animalidade,
desenvolvendo automatismos que são os instintos. Instinto de conservação, instinto de sobrevivência, a busca para o melhor, que nós temos falado muito disso aqui. No animal, a busca pelo melhor é o instinto do roubo. Observemos, os animais estão sempre a roubar as coisas uns dos outros, não estão? Território, parceiros, melhores pastos, melhores abrigos. É o instinto do roubo, tem até um nome na zoologia para isso, eu esqueci o termo. Mas que é o instinto da busca pelo melhor em desenvolvimento. A busca pelo melhor, amigos. É esse instinto aí que é a força para progredir. Então, e esses instintos são embriões dos sentimentos. Os instintos são embriões dos sentimentos. Aprendemos estudando Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as imperfeições, as paixões, são abusos de abusos que transformaram os instintos em paixão. Instinto de conservação, que é natural, substancialmente bom, posto no coração para a realização de grandes coisas, quando nós abusamos do instinto de conservação, nós criamos o egoísmo. O egoísmo é o instinto de conservação exacerbado. Nós queremos o melhor para nós apenas. Então desenvolvemos o egoísmo. Mas na base ele é bom. A questão 907 do Livro dos Espíritos. Estamos trabalhando aqui com o conceito que os Espíritos nos transmitiram na questão 907. Certo? Então, quando nós utilizamos o instinto de forma natural, forma adequada, nós vamos desenvolvendo os sentimentos nobres. Quando abusamos, desenvolvemos as paixões, que são as imperfeições. Então, aí começa a... Quando nós desenvolvemos as imperfeições, amigos, começa para nós um período de expiações. Por que a Terra é um mundo de provas e expiações? Expiações para os espíritos que vieram em degredo de outro orbe, porque abusaram tanto dos instintos que endureceram-se, tiveram que ser transmigrados. Para eles, a expiação ter que reencarnar no mundo primitivo. Para os primitivos que aqui estavam quando eles chegaram, os espíritos novos, com a chegada dos exilados de Capela, iniciou-se a etapa das provas para eles. Para os espíritos mais velhos, endurecidos, expiação. Para os novos, provas. Perceberam? Pergunto se ficou claro isso, porque isso é muito importante entendermos. Porque enquanto o espírito está na sua linha natural de evolução, aprendendo e errando na faixa natural, sem abusar das suas prerrogativas, ele está no regime das provas. Quando ele começa a abusar, ele já vai entrando na faixa da expiação, certo? Certo, amigos? Quer falar alguma coisa aí, Luiz? Não, só concordar que não tem muita nada a acrescentar, não. Quando você fala de sentimentos, aí dá para entender. Por isso que os animais que não são limpos também são levados, né? Porque não tem como a gente
largar Isso. os nossos sentimentos para trás, nos desmembrarmos do que nós somos, né? Exatamente. Mesmo porque é necessário que a gente os transforme também em limpos, né? Exatamente. Então, aqui nós vamos adotar duas medidas que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo: obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Que se manifesta, amigos, né, nas relações interpessoais. Ninguém pensa que vai ser desafiado no campo do sentimento, lá no recanto da natureza, no alto do monte, na cachoeira, não. Nós somos desafiados nos embates sociais. Por exemplo, na tarefa que nós executamos na nossa casa espírita, perante uns e outros, nós seremos desafiados pelos sentimentos que nós emergem quando nós discordamos de certas coisas. É o orgulho ainda falando mais alto. Porque se as diretrizes, voltando para o nosso campo aqui de trabalho, se as diretrizes da coordenação do trabalho mediúnico fossem originárias dos caprichos pessoais do coordenador, eu até sairia da coordenação, passaria para outra. Mas nós buscamos estabelecer como diretriz o que encontramos no livro Desobsessão. Que até que surja algo diferente para nós, é o melhor que temos. E as dificuldades que temos no nosso grupo de trabalho refletem que exatamente é o que nós precisamos ainda. Então, dos animais limpos, que que são as paixões em controle. Nós já conseguimos controlar as paixões, estamos buscando a transformação moral, estamos desenvolvendo as virtudes, limpamos. Os animais não limpos ainda, os animais que não são limpos são os pontos frágeis visualizados. Os pontos frágeis, eu vou insistir, os pontos frágeis emergem na relação interpessoal. Contato social. No contato social é que vai emergir o atrito. Por causa do atrito, vai emergir aquilo que precisa ser visualizado. Que é o que eu já disse aqui, o melindre, a inconformação, a rebeldia, a falta de paciência, a irritação, é o ponto frágil. Porque vamos imaginar o seguinte, se nós temos esses pontos frágeis emergindo na reunião, é uma bênção para nós, porque vamos imaginar que esses pontos frágeis da irritação e da impaciência, eles eclodam no trânsito, numa confusão de trânsito. O que pode acontecer? Ele pode tomar um tiro. Não podemos? Então, se eu tenho a oportunidade bendita de exercitar esse controle no campo do trabalho espírita, eu vou levar lá para o trânsito. Vou levar para o trânsito, porque eu vou gerar um automatismo, um condicionamento que vai me acompanhar em todos os movimentos do laboratório da vida. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, e das aves. As aves simbolizam as aves que voam a céu aberto, simbolizam a liberdade do pensamento, o voo do pensamento. É o plano da busca, amigos. Plano da busca. O pensamento que nós emitimos, ele define a busca que estamos fazendo. Tanto o pensamento que nós mantemos na nossa intimidade, quanto o pensamento articulado na forma de palavras. É o plano da busca. A verbalização do pensamento é o plano da busca, do cotidiano. Isso é muito transcendente, é um ponto que nós precisamos meditar muito.
Então, eu estou emitindo pensamento, eu estou buscando alguma coisa. Certo? E virá algo na faixa da sintonia, pela reação. Então, eu estou... Quem busca, acha. Não foi isso que Jesus disse? Quem busca, acha. Nós estamos buscando 100% do tempo pelo pensamento. Estamos buscando. Por isso que o nosso esforço deve ser para que no nosso dia a dia nós consigamos manter um plano da busca nobre, cumprimento dos deveres, a prece, a meditação, as preocupações com o trabalho, com a família, com o trabalho espírita, com o trabalho profissional, com a parentela. Isso é busca positiva, amigos. Tudo isso é busca positiva que nós estamos fazendo na vida. Quanto mais, então, nós nos aplicarmos a essa busca qualificada, mais estamos evoluindo e desenvolvendo sentimentos nobres na nossa vida. Então, a doutrina espírita, por exemplo, a filosofia é disciplinadora. O que eu quero dizer? Quanto mais nós nos aplicamos ao estudo da doutrina espírita, mais nós estamos sedimentando no campo mental ideias nobres que vão permear a nossa casa mental. No início, como aquela voz da consciência que vai gritar quando nós erramos, e depois como um estado natural que vai se implantando gradativamente. Então, a doutrina espírita não é o único sistema de evolução nobre na Terra. É um deles. A doutrina espírita é o humanismo qualificado. É o humanismo extremamente qualificado. Por que eu digo isso? Porque os espíritos chamam a nossa atenção para a bondade humana, para a solidariedade, a fraternidade, para a igualdade, certo? Os espíritos chamam a atenção para... E acrescentam ao humanismo terreno, que é nobre, dos filósofos humanos, que não acreditam na vida espiritual, é nobre, mas a doutrina espírita acrescenta a comprovação da imortalidade, da reencarnação. Então, o espiritismo é um humanismo extremamente qualificado. E nós devemos aproveitar, nós que estamos buscando essa disciplina extraordinária, toda ela refletindo o Evangelho de Jesus, ou o cristianismo redivivo, aproveitar para a nossa qualificação. Porque nós estamos trabalhando aqui com o fruto do trabalho de Jesus entre nós. Emmanuel, por exemplo, vai nos lembrar que Jesus veio à Terra chamar a atenção para a bondade humana e não para sofisticar pensamento religioso. Olha o que Emmanuel está dizendo. Jesus veio à Terra, amigos, não foi para arrebanhar místicos, adoradores em templos, não. Foi para chamar a atenção para a bondade humana. E nós o expulsamos da Terra. A única coisa que ele queria é ser bom, praticar o bem. Acolher os caídos, os desafortunados, as prostitutas, os leprosos, os párias. Então, nós estamos sendo chamados aqui a trabalhar com uma filosofia extremamente qualificada, porque ela é
toda decorrente da exemplificação de Jesus. Toda, 100%. Nos mínimos detalhes. Porque Jesus demonstrou a imortalidade, ensinou a reencarnação, deu provas da sobrevivência, exaltou a necessidade de nós desenvolvermos as virtudes. Então, nós lidamos com a doutrina espírita, que é a filosofia decorrente da experiência de Jesus entre nós. E que define que nós chegamos a um alto grau de razão iluminada porque nós fomos capazes coletivamente, de estudar a vida de Jesus e fomos capazes de decodificá-la numa filosofia de vida. Que nós aqui chamamos de Espiritismo. Que Kardec considerava o cristianismo o consolador prometido que veio cumprir todas as promessas de Jesus. E os espíritos atualmente reafirmam que é o cristianismo redivivo. Então, uns e outros, nos nossos contatos sociais, estamos tentando realizar a parte que nos toca na obra da criação de um novo mundo, que é a exemplificação daquilo que temos condições de exemplificar, que nós conseguimos imitar de Jesus. Esse deve ser o esforço, porque o guia, o modelo e guia por excelência para nós espíritas é Jesus, não são os homens, não. Quem está se espelhando em homens falíveis como modelo e guia vai ter decepções e vai ficar brigando com o resto da humanidade. Vai adotar posicionamentos pessoais na pauta da afinidade, da simpatia com esse ou aquele pensador no plano terreno. Nós estamos aqui para transcender tudo isso. Porque os filósofos, por mais respeitáveis que eles sejam, eles não foram capazes de entender Jesus na sua dinâmica existencial. Tanto que o cristianismo foi desfigurado. Tanto que surgiu no mundo o ateísmo, o ceticismo, o intelectualismo brilhante, mas vazio de conteúdo digno. E hoje nós estamos trabalhando com a doutrina espírita, que é para acelerar o progresso da humanidade. Para acelerar. E cada um de nós é esse elemento que vai acelerar, meus amigos, no seu reduto particular de experiência. Porque Jesus não está mais entre nós o expulsamos. Deus não exerce ação diante da matéria. Quem é que vai agir, então, em nome dos princípios nobres, dos princípios inclusivos, que abraça os caídos da sociedade, que estende as mãos para os caídos, que vai estabelecer programas sociais na Terra para melhorar a vida das pessoas? Quem é que vai fazer isso? Jesus não está mais entre nós. Deus não exerce ação direta na matéria. Quem fará isso? Somos nós? Somos nós. Somos nós, amigos. Diga lá, Luiz. Não, o que eu ia falar, você falou. O que eu ia falar é que quando adotamos homens como modelos, né, além do risco da decepção, são limitados, né? Então, o único modelo que nos permite uma expansão contínua é Jesus. Logicamente, nós temos que ter o bom senso, né, de que todos nós acabamos adotando, né, certas particularidades daquelas pessoas que estão à nossa frente e que demonstram uma atitude adequada a partir dos princípios que nós estamos defendendo. Sim. E aí serve um pouco como um modelo para aquele particular, né? Mas no âmbito global, com certeza é Jesus, porque é o que eu ia falar, você acabou falando, que justamente por causa da limitação
do ser humano. Ação do ser humano. E Kardec já alertava na Revista Espírita que se nós temos dois sistemas para escolher no mundo, nós vamos escolher o que for o mais caridoso dos sistemas. Está lá na Revista Espírita. Nós temos aí um campo de escolha entre dois sistemas, vamos escolher o que é mais solidário, mais caritativo, que mais promova o ser humano. Essa é a linha de corte. Mas essa linha de corte de Kardec de Jesus ainda desagrada, e muito, na sociedade. E é por isso que nós temos na sociedade os religiosos dissonantes. São aqueles que batem no peito para falar de Deus e de Jesus, mas eles agem como o materialista e o egoísta crasso no mundo. Então, nós estamos aqui para utilizar a doutrina espírita como alavanca. Os espíritos definiram, o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Qual é o método? O método está na revista, no Livro dos Espíritos, questão 913 e 799, que é o combate ao egoísmo e a destruição do materialismo. Questão 799. Vou até ler para vocês, que está aberto meu Livro dos Espíritos aqui. Questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Então, meus amigos, o trabalho do Espiritismo é revolucionário. É destruir o materialismo. O instinto de posse exacerbado, o egoísmo, que é a chaga da humanidade. Agora, esse discurso desagrada. Desagrada, ninguém gosta dele. No meio espírita, ninguém gosta dele. Vocês querem um exemplo? Eu repito aqui de vez em quando. É a questão 806 do Livro dos Espíritos. 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não. É obra do homem e não de Deus. Vejam bem que pergunta. E vejam que resposta. Qual que é a implicação dessa pergunta? Tem uma implicação aí. Se nós temos desigualdade social no mundo e ela não é lei da natureza, não é obra do homem, de Deus, é do homem, nós precisamos reajustar a lei natural. É preciso combater a desigualdade social. Ou não é? É preciso. Porque todos nós, por exemplo, suspiramos pelo mundo regenerado. Não suspiramos? Todos nós queremos ver a Terra regenerada o quanto antes, não é? Mas qual é a característica social que vai predominar na regeneração, segundo Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo? Nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Então, vejam bem, se não está de acordo. Equidade é além da igualdade. Equidade é além da igualdade. O que é equidade? Equidade é o seguinte, nós temos aqui uma cerca que impede a visão do outro lado, certo? Vamos supor que a cerca tem 2 metros de altura e aí você tem um elemento que tem 2,5 metros, ele vai ver além da cerca. Mas você tem um que tem 1,50 m, tem outro que tem 1,80 m. O que a equidade define? Que você vai colocar um degrau para o que tem 1,50 m e o que tem 1,80 m vai ficar na sua mesma altura, para que todos tenham a mesma condição equânime na vida. Isso é que é equidade, amigos. A tônica dos mundos de regeneração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu pergunto a vocês, esse discurso agrada aí no jogo da seara espírita, você fazer um discurso que combata a desigualdade social, agrada?
Está aqui no Livro dos Espíritos. Agrada? Já me chamaram de comunista, porque eu abordei esse assunto que era pertinente ao estudo, me chamaram de comunista, dentro da casa espírita. Aí eu pergunto para vocês, o que está errado? Amigo, o espiritismo, como dizia o Raul Teixeira, o espiritismo não é para quem quer, não, é para quem pode. Porque ele vai mexer com a estrutura do ser, toda ela. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que tem implicações sociais profundas. Não é uma doutrina mística. Não é mais uma religião que veio para a Terra se entrincheirar nos templos, criar adoradores, idólatras, dos novos santos, dos novos ídolos que são os palestrantes, e na vida cotidiana todo mundo continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez milenarmente. Não, o espírita não é para isso, não. O espírita é para algo mais revolucionário, no sentido da boa revolução, amigo. Não estamos falando aqui de revolução armada, na base da violência, não. Estamos falando da revolução de dentro para fora, onde nós vamos cortar na nossa carne, chamada egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, e vai por aí. Comentários aí sobre... Como foi falado, né, que se o espiritismo, como Kardec disse, o grande inimigo do espiritismo é o materialismo, né? Então nós temos que combater isso. Ou seja, combater em nós, né? O materialismo. Na medida que a gente consegue combater esse materialismo, que o materialista, que eu entendo aqui, não é só aquele que não acredita em nada além do espírito, né? Mas o outro aspecto é o que nós estamos batalhando aqui com a gente. Porque nós acreditamos que existe algo além, né, da matéria, porém, estamos indo muito apegados à matéria. Exatamente. Esse apego é que vai gerar as consequências sociais. Porque aí eu vou querer muito para mim. Exato. Eu estou com imaginei igual dentro do seu exemplo, né? Eu estou com 2,5 metros, estou vendo ali, mas não quero dar o banquinho para o outro aqui, ó, para que ele consiga ver a mesma coisa. Exatamente. Porque ele vendo, eu vou contar para ele o que eu quiser. Exatamente. Eu domino, eu controlo essa pessoa. Manipula. Então, dentro da gente, é difícil, né? Júlio. Pode falar, Sônia. Júlio. Está me escutando bem? Então, eu acho que essa questão ela é extremamente importante e muito profunda para o nosso raciocínio, para a gente que está tentando aí angariar um pouquinho de luz, porque a questão social ela já começa dentro da nossa própria casa. Então, enquanto a gente não conseguir ainda amar verdadeiramente como Jesus quer, pede para nós, e é o que a gente deve fazer, amar verdadeiramente, com desprendimento, compreensão e caridade, quem está aí ombreando conosco no dia a dia, lá fora e tal, isso é praticamente impossível e a gente vive numa hipocrisia, porque é muito fácil eu sair da minha casa e ajudar a fazer sopa, fico lá 1 hora, 1 hora e meia. É muito fácil eu sair da minha casa e ir para um hospital, fazer uma visita. É muito fácil até eu distribuir tudo que eu tenho. Mas difícil é distribuir a caridade da compreensão com o cônjuge, com o filho. Às vezes a gente passa meses, dias, horas, mesmo tendo tanto conhecimento espírita, sem olhar na cara do cônjuge ou do filho. E vai para a rua, dar passe, participar de reunião. Então o mundo, enquanto não houver esse amor que Jesus falou, que iria ser colocado entre nós, né, ele veio para colocar a espada
para nós, né, guerrearmos com quem está ombro a ombro, porque somos inimigos de outras eras. Inimigos e amigos, né, é uma confusão de sentimento. Não vai ter na Terra essa regeneração e essa fraternidade social, porque parte de dentro da nossa casa. E se dentro da nossa casa já é difícil, lá fora, então, é uma coisa que tem-se muito o que pensar, porque senão a gente fica somente naquela de doar para os outros ver, mas dentro de nós somos um túmulo caiado, né, cheio de podridão. E é por isso que nós temos que nos apressar, porque o mundo não vai esperar conversão de todo mundo, não. Por isso é que temos um movimento de banimento que está acontecendo. Os espíritos endurecidos que causam confusão e desordem. Por exemplo, espalham boatos, mentiras aí pelas redes sociais, estão causando confusão e desordem. São candidatos sérios a deixar a Terra. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos vão ser retirados porque, se continuam reencarnando, continuam causando confusão e desordem. Por exemplo, pessoas que estão causando aí, promovendo o movimento anti-vacina, estão causando confusão e desordem. As vacinas sempre funcionaram, agora essa vacina específica aí tem uma certa mentalidade que utiliza essa vacina como um instrumento aí de ideologias. Isso está errado, amigos. Está errado. Nós aqui estamos trabalhando sempre com a ciência. O espírita é convidado a ficar sempre com a ciência. Kardec definiu para nós. Então, nós temos que buscar a conformação com... Já que nós estamos aqui estudando espiritismo, participando das tarefas, temos que buscar uma conformação com a filosofia espírita. Não no sentido místico, no sentido prático, como a Sônia ressaltou bem, no laboratório da vida. Porque lá na casa espírita, em que nós trabalhamos, devemos continuar trabalhando, e onde trabalhamos em várias frentes, como da sopa, da distribuição de cestas básicas, nós estamos aprendendo a nos acostumar com uma rotina de caridade aplicada, para que no dia a dia apliquemos a caridade de uma forma natural, espontânea. Então, é um curso, treinamento para mudarmos os hábitos. Por que o materialismo ele está entranhado na sociedade? Por causa dos hábitos da sociedade, dos hábitos de cada um de nós. Então, Kardec ressalta, por exemplo, que nós precisamos partir para a educação integral do ser, daquela educação que transforma os hábitos. Porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, disse isso Allan Kardec, que foi discípulo de Pestalozzi. Eu estive, Sônia, lá na cidade Yverdon, se não me engano, na Suíça, visitando lá o castelo do Pestalozzi. Depois eu vou te mandar a foto. Nós estamos trabalhando aqui em doutrina espírita, não é para criar um grupo de místicos que vai se enfurnar na casa espírita e vai, na sociedade, continuar sendo os mesmos de sempre. Não, nós estamos trabalhando aqui naquela pauta que aprendemos lá do Livro dos Médiuns, que o verdadeiro espírita, o espírita cristão, não é aquele que só admira a filosofia espírita, não, mas é o que a aceita e adota até as últimas consequências. Então, o Luiz falou um ponto importante, que é essa questão do combate ao egoísmo, e para você ver o caráter prático dos espíritos e de Kardec. Então, Kardec, na 913, ele perguntou sobre qual é o vício mais radical. Os espíritos disseram o egoísmo. Na 799, falamos aqui da destruição do materialismo. Agora, existe a outra ponta desse tripé, que é o encaixe na sociedade. O que os espíritos falam?
fundando-se no egoísmo, no sentimento do interesse pessoal, parece que é difícil extirpá-lo inteiramente da ação do homem. Chegar-se a isso, os espíritos falam, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais, que é a questão do apego. Quanto mais apegado é alguém aos bens deste mundo, menos ele compreende a sua destinação espiritual. Quanto mais apego, menos compreensão da nossa destinação espiritual. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. E isso depende da educação. Então, são dois, digamos que sejam um tripé. O combate ao egoísmo, que vai destruir o materialismo, e o trabalho de reformar as instituições que mantêm, alimentam e retroalimentam o sistema. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma mudança de paradigma. Aquela velha conceituação que nós escutamos quando nós lemos tratados holísticos, a quebra do sistema materialista mecanicista, a quebra do capitalismo selvagem, cujo movimento, em termos político-econômico, nós já vemos em determinados países. Suíça, Noruega, Dinamarca, Suécia, para citar apenas alguns países, são países em que a desigualdade social não é tão absurda quanto aqui no Brasil, por exemplo. Ou são, ou é. Não é. Eu, quando morei lá, Júlio, eu nunca vi um pobre. Eu, quando morei eu nunca vi um pobre lá. Lá na Suíça, o governo paga um salário para o drogado, para ele comprar a droga dele, para ele não ter que comprar de traficante. Tenta implantar isso aqui no Brasil. Alguém levanta essa lebre aí aqui no Brasil, para ver o que vai acontecer. Vem todos os fundamentalistas de todas as religiões, inclusive os espíritas, massacrar quem propuser uma questão dessa. Mas o que acontece? Eles eliminaram a violência do tráfico de droga na sociedade. Não tem tráfico de droga. Pelo menos como tem aqui no Brasil, porque o elemento tem lá as instituições do governo que vendem a droga para o cara. Vai fazer o quê? O mundo está cheio de viciado. O que você vai fazer? Tem que fazer um trabalho de transição para acabar com isso. Amigos, agora não é fácil, não. Eu recomendo a vocês que fazem palestras aí, falar isso na palestra espírita, para vocês verem o resultado. Quem tem coragem? Então, o trabalho é muito difícil do que nós imaginamos. Ele também depende da quebra de preconceitos. Determinados preconceitos. Alguém quer saber? Continua o seu comentário que eu te cortei só para trazer esse dado. Não, eu só estava falando, e quando eu morei lá na Suíça, tudo isso que você está falando eu constatei. As drogas são fornecidas para as pessoas dependentes. Eu nunca vi um pobre na rua. O que você constata lá é um padrão de vida assim muito igual, porque lá você vê rico e milionário, mas pobre você não vê. E entre o rico e o milionário também não é essa discrepância, por exemplo, da classe média para a classe rica aqui no Brasil. A Suíça assim, é realmente um modelo muito perfeito, mais próximo da regeneração assim, que eu já conheci. Porque lá a questão humanitária, isso que você falou é importante, porque a violência que o tráfico traz é muito grande.
Destrói-se não só o viciado, mas toda uma sociedade. Se o governo pode fornecer, forneça. Exato. Porque o mundo da regeneração, nós aprendemos aqui estudando a doutrina espírita, é mundo ditoso. É um mundo onde não tem expiação. Então, nós estamos trabalhando aqui, estudando Gênesis, quebrando a cabeça, para entendermos esses conteúdos simbólicos aí, os animais limpos, os animais não limpos. E semana que vem nós vamos abordar a questão do réptil, para que nós, assim, aceleremos a nossa transformação moral, porque a nossa transformação moral é naturalmente implementada, e a transformação moral ela é demonstrada pelas virtudes, não por outros aspectos, mas pelas virtudes, elas vão naturalmente, por força mesmo das virtudes, vão nos levar para melhorar o mundo de forma natural na nossa vida cotidiana. Seja no trato familiar, seja na convivência com os irmãos da humanidade, seja no atendimento aos caídos. Nós vamos olhar com muito mais compaixão e piedade para os párias da sociedade que não tiveram as mesmas oportunidades que nós, por causa do egoísmo, do orgulho, de uma série de coisas. Então, amigos, que Jesus nos abençoe e permita-nos estar de volta.